Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui na presença de duas mulheres maravilhosas, além da produção. E antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados escuros, curtos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, tô sentada atrás de uma mesa e uso uma blusa laranja hoje. Então, é isso. E ao meu lado eu tenho Jéssica, nossa intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Jéssica. Jéssica vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. E ao meu lado eu tenho a professora Camille Borba. Olá, Camille. Olá, professora Viviane. Olá, lindezas. Tudo bem? Eu sou Camille Borba. Este aqui é o meu sinal. E hoje eu estarei aqui no chat, esperando o quê? A participação de vocês nessa aula incrível. Lembrando que o chat é a ferramenta o quê? De comunicação entre o professor que está aqui no estúdio e vocês que estão aí. Então, ó, mandem aqui um oi, uma fofoquinha, uma pergunta, né? Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros, uso óculos arredondados que nem a professora Viviane e também temos olhos escuros, mas não somos a mesma pessoa, eu juro. E hoje eu estou com a blusa azul, sentada aqui em frente ao computador, esperando o quê? A interação de vocês. As fofocas. As fofocas. Que é uma grande fonte de fofoca esse chat. Olha, é isso. Se comuniquem com a professora Camille. Eu tô aqui do ladinho dela, então qualquer coisa que surja eu já tenho acesso aqui, consigo ver, tá certo? E mandem as suas perguntinhas, tá certo? A aula de hoje é sobre opinião do especialista. Eita. Um título já bem... Como é que se diz? Sugestivo. A palavra fugiu, deve jeito. Você sabe aí em casa o que é um especialista? Como a gente já tem umas indicações assim, né, prévias do que pode ser um especialista. A gente sabe que não vai ser uma opinião de qualquer pessoa, por exemplo, né? O especialista vai ser aquela pessoa que, em tese não, mas tem que estudar sobre o assunto, né? Então, para falar sobre história, eu procuro um historiador. Para falar sobre medicina, eu procuro um médico. Para falar sobre arte, eu procuro um estudioso de arte. Ou um artista, né? Um artista, isso. Alguém que fale da sua própria arte, né? E assim sucessivamente. Então, o especialista vai ser aquela pessoa apta a falar sobre determinado assunto porque tem voz de autoridade, ou seja, tem todo um embasamento teórico por trás daquela fala. Então, se a gente hoje dá aula de português, é porque a gente estudou para isso, tá certo? E assim sucessivamente. Em algum momento você também vai ter um trabalho aí em que você pode ser especialista. Então, se você fizer um curso na área que você deseja, professora Viviane, quero ser astronauta. Tem curso para astronauta também, viu, minha gente? Tem que estudar. Tem que fazer uma engenharia aí espacial da vida e aí pode ir para o céu, né? Conhecer outros mundos, tá certo? Vamos para o dicionário para a gente entender a definição do significado de especialista. Especialistas é o plural de especialista. Que bom. O mesmo que peritos, profissionais e técnicos. Também pode ser entendido como aquele que se dedica exclusivamente ao estudo ou à prática de uma ciência, uma arte, uma profissão. Na medicina, o médico que se dedica ao estudo e à cura de um grupo de doenças de um sistema ou de um órgão em particular. Na medicina, a gente fala muito em especialistas, né? Porque quando a gente fica doente e precisa ir para um hospital, normalmente quando a gente adoece, a gente vai para um clínico geral, né? O clínico geral ele vai fazer a triagem. Olha, se você está com um problema que aparenta ser do coração, você precisa ir para o cardiologista. Se você está com um problema que é uma dor na articulação, você precisa ir para um reumatologista ou ortopedista, e assim sucessivamente. Então, o especialista vai ser esse profissional, essa pessoa que estudou tanto aquela área específica. Então, por exemplo, um dentista, ele não pode te ajudar com os seus dedos, por exemplo. Se o problema for no dedo, né? Mas ele vai resolver qualquer problema com os dentes. Com os dentes. Né? Lembrando também que a gente pode pensar no sentido de especialista em oposição a algo genérico, né? Isso. Se eu tenho um conhecimento genérico, ele não é específico.
Isso. Se eu tenho um conhecimento específico, significa que ele não é genérico. Tá vendo? Mas é justamente, eles trabalham em sistemas de oposição, né? Porque o conhecimento genérico, ele às vezes pode te dar uma orientação, pode te dar um norte, mas o conhecimento específico é quem realmente vai solucionar, às vezes, os seus problemas, né? Soluções, queremos soluções. Sendo assim, a figura do especialista é aquela pessoa que estudou intensivamente um assunto e por isso ela recebe essa alcunha. Importante salientar que para receber esse nome, o estudo normalmente é respaldado pela produção científica. E aqui entra o pulo do gato, né, professora Camille? Além o estudo que essa pessoa faz previamente é feito com base em estudos que outras pessoas fizeram. Então, por exemplo, se eu quero ser um cientista que estuda células-tronco, fui longe agora. Fui longe. Foi o que veio na minha cabeça. E aí, vários estudos já foram feitos sobre o tema. Então, eu vou precisar recorrer ao que todos esses especialistas disseram antes de mim. E com isso, com essas leituras, com essa pesquisa, buscar as minhas próprias soluções. E quem sabe descobrir alguma coisa nova. Alguma coisa que esses especialistas anteriores não descobriram. Pensando um pouco na nossa própria experiência, né? Nós somos especialistas em literatura. Sim. Porque fizemos um mestrado em teoria literária. E a gente precisou fazer esse mesmo caminho de entender o que já foi falado sobre nossos temas e propor coisas novas. Isso Sim. faz com que a gente seja capacitada para, por exemplo, em um debate, sermos chamadas com uma opinião de especialista, porque é a nossa formação específica. Isso, agora não me bota numa aula de matemática para falar de matemática, que aí eu não sou especialista, aí né? eu choro. Mas a gente faz vários apontamentos interessantes. Pode falar sobre a semântica. Isso, dentro da matemática. Como sabemos, a produção científica é feita por meio de pesquisa bibliográfica, elaborada, consulta em revistas, artigos científicos, documentos, etc. A coleta de dados por pesquisa, tipo censo, ou ainda pela experimentação, tentativa de acerto ou erro. Então, aí a gente tem técnicas para fazer essa pesquisa. Diversas técnicas, né? Diversas maneiras, diversos caminhos. Então, você pode ser um especialista por vários caminhos, né? Isso. Cada área vai pedir uma formação específica, uma técnica específica. Isso. E, muito provavelmente, assim, algumas áreas, elas exigem uma pesquisa de campo, né? Outras áreas não exigem uma pesquisa de campo. Então, por exemplo, a minha pesquisa e a pesquisa da professora Camille, que a gente fez na universidade quando estava pesquisando, ela não exigia que a gente fosse a nenhum lugar coletar alguma informação ou entrevistar alguém. Então, toda a nossa pesquisa ela foi feita de forma bibliográfica, ou seja, com consulta a outros artigos, a outras produções de especialistas. Mas, vamos trazer aqui uma professora de ciências, professora Isabel Borges, quando estava pesquisando, professora Cláudia também, pode ser que elas tenham precisado ir a campo. Porque a ciência tem muito disso, né? De buscar, às vezes, recursos na natureza. Então, buscar um bichinho de determinado lugar para fazer um estudo daquele bichinho. Só pensa em lesma e rato. Mas tem muito estudo que usa rato, né? Para fazer testes, especialmente de medicamentos. Então, depende muito da área em que esse cientista está inserido, tá certo? Outra forma de fazer pesquisa também é, por exemplo, pesquisas antropológicas que lidam com pessoas. Grupos sociais. Então, é muito provável que ela precise fazer entrevistas do tipo censo. Então, eu preciso saber se determinado grupo teve catapora. Então, eu vou lá entrevistar essa comunidade para saber quantas pessoas dali tiveram catapora. E aí, eu consigo fazer um estudo histórico da saúde daquele lugar. Certo? Se a gente pensar, tem se feito muitas pesquisas sobre a Covid, né? Sim. A predominância em certos grupos. Sim. E aí você tem, por exemplo, você precisa ir coletar, assim, né? Chamar voluntários, fazer um perfil deles para que você tenha uma ideia do que se repete. Sim. E o que não, para você saber os fatores. Gente, é interessante. Assim, o processo científico de conhecimento, ele é interessante. Porque ele é uma busca de um conhecimento que a gente não tem. E conhecimento é sempre empolgante, né? Quando a gente está estudando a nossa área, aquilo que a gente gosta e tal. E o conhecimento acumulado ajuda a derrubar algumas lendas, né? Alguns mitos com relação a algum saber,
alguma área específica. Certo? Vamos continuar. Sendo assim, é preferível recorrer à opinião de um especialista para quaisquer assuntos do que apenas prestar atenção ao crivo popular ou ao senso comum. É muito comum, mais comum do que se pensa, que às vezes dá uma preguiça de pesquisar, né? Aí você vai no coleguinha assim, pergunta fulano, o que é que tu acha disso? Aí a pessoa responde, né? Porque a gente tem uma opinião para tudo. Só que essa opinião não é uma opinião de um especialista. Ela é a opinião do seu amigo, do seu colega, do seu parente. E pode ser que essa opinião seja baseada em senso comum. Aquilo que é entendido por todos dessa forma. Ou que seja baseado nas vozes da cabeça do seu amigo, que não sejam vozes especialistas em nada. Ou seja, imaginação, Pois é. né? Fake news. Fake news, que é um problema também. Então, quando a gente fica só no senso comum, ou seja, meu pai disse, minha avó disse, o meu vizinho, sei lá de onde, disse também. E aí eles concordam. É claro que isso é uma opinião de senso, né? Quando mais de uma pessoa, ou mais de várias pessoas, concordam com determinado ponto, você deve escutar. Porque, olha, se mais de 5 pessoas, 10 pessoas entendem de uma mesma forma, a opinião está se repetindo. Então, você vai ter que analisar se o que eles dizem é coerente ou não. Então, se 5 pessoas vierem para mim e disserem assim, choveu granizo em Recife. E eu não acredito. Eu disse, não, minha gente. Não choveu granizo em Recife, não, que a gente não tem temperatura para isso. Mas se alguém me provar com foto, com documento, com alguma coisa que prove que choveu, eu vou ter que dar o braço a torcer. Então, a opinião do especialista, ele também tem esse aparato da prova. Aquilo que conseguiu ser provado de alguma forma, né? Na pesquisa. E quando a gente consegue provar uma opinião, a gente está fazendo uso do quê? Dos argumentos. Dos argumentos. É verdade. Tudo volta para o argumento, minha gente. É sério. Tudo, Isso. tudo. Porque é um recurso persuasivo, é um recurso de interação social, né? É um recurso linguístico também. Isso. Inclusive, os especialistas compõem uma parte do argumento de especialista. Então, quando você precisa fundamentar alguma coisa, você sempre pode recorrer à opinião de um especialista. Que é o argumento de autoridade. Isso. E aí o seu argumento vai ter o quê? Muito mais peso. Isso. É como você, tipo, pedir ajuda pra alguém pra dizer, ei, afirma aqui que eu tô certa. Sim. E aí você chama esse especialista, que como tem todo esse estudo, todo esse arcabouço, ele tem uma opinião, um peso mais forte, né? Sim. Quando a gente vai trazer algum exemplo para vocês que não é de português, mas, por exemplo, que é de ciências, a gente chega lá nas especialistas, Sempre. olha aqui para mim, e aí elas dizem se concordam ou não, e aí a gente aprova. É isso que a professora Camille está dizendo, sabe? A opinião do especialista, ela vai validar o seu texto ou não, tá certo? E como é que a gente faz o reconhecimento de um especialista? É justamente reconhecendo a área em que ele vai nos ajudar, tá certo? Então, nesse exemplo que eu coloquei aí pra vocês, ó, você trataria uma dor de dente com um oftalmologista? Não. Ou consultaria um médico para fazer um trabalho de história da arte? Não. Então, veja como o especialista é importante. Ele vai te dar conhecimentos específicos sobre áreas específicas. E não fazer essa confusão é importante pra gente. Porque imagina se a gente não entendesse que cada um tem a sua função aí. Imagina você ir com a dor de dente e ir pro oftalmologista. Não ia dar certo. Ele não vai te ajudar em nada, ele vai querer passar um colírio, né? Ele vai querer observar seu olho, ver se tem algum problema lá. Então, não adianta, tá? Se você respondeu que não para ambas as situações anteriores, assim como a professora Camille, é porque você entende as aplicabilidades práticas da função de um especialista. E muitas vezes, o nosso conhecimento ele é um pouco autodidata, porque a gente está vivendo. A gente está experienciando o mundo. Então, a gente sabe, porque nós vivemos, que se a gente for para um médico, a gente precisa de um especialista para determinado problema. Se a gente vai para a escola, a gente tem especialistas diferentes para cada disciplina. E assim sucessivamente. E esse conhecimento é baseado muito no empirismo, ou seja, naquilo que se vive, no que a gente experiencia diariamente. Mas tem outros conhecimentos que não são empíricos, que eles precisam vir do estudo, tá certo? De áreas muito diferentes da nossa. Então, se eu preciso estudar física nuclear, Neurologia, por neurologia, se eu preciso estudar alguma coisa assim muito distante de mim,
eu vou fazer esse movimento de me aproximar do conhecimento, que ele não vem para mim gratuitamente, né? A gente tem que ir atrás também, tá? Refutar a opinião de um especialista também não será tarefa fácil e normalmente acontecerá em ambientes acadêmicos adequados, seja em fóruns universitários, seja em revistas especializadas em que as publicações são normalmente feitas. É possível refutar um especialista? É possível, mas aí você precisa ter o quê? Argumentos para isso. Se você disser, discordo de você. Por que não? Porque as vozes da minha cabeça falaram isso. Você vai Porque eu perder. quis. Porque eu quis. Inclusive, por exemplo, para a gente se tornar especialista na nossa área, a gente precisou de o quê? Defender o nosso trabalho em uma banca. Em uma banca composta por especialistas Sim. que nos indagaram sobre a nossa pesquisa. E só depois desse convencimento é que a gente pode ganhar o título. Isso. Então, refutar um especialista pode ser que exija que você também seja especialista. E aí o seu trabalho de refutamento é justamente um movimento contrário àquilo que foi dito pelo texto. Para fazer esse movimento contrário, não basta só dizer não concordo. É necessário mostrar os seus argumentos de por que não concorda. Então, se Camille disser para mim hoje, professora Viviane, eu não gosto de uma revistinha da Turma da Mônica. Aí eu vou dizer, professora Camille, veja bem, eu gosto. Mas aí, por que eu gosto? Eu vou ter que elencar as qualidades, aquilo que eu vejo que é positivo, e ela vai ter que elencar aquilo que ela enxerga que é negativo na história. E assim a gente vai, já que somos duas especialistas em literatura, a gente vai argumentando, tá certo? E aí a gente pode concordar, discordar, ou só chegar em um meio termo. Denominador comum. Isso. Muito bem. Por falar em revistas, a gente estava falando de revistas, né? A opinião do especialista é muito divulgada através de revistas científicas. Tá aí um QR Code na sua tela que dá acesso à árvore do livro. Lá tem uma banca cheia de revistas para que vocês consultem aí com o número de matrícula de vocês. O número de matrícula. E vocês têm acesso a todo um material, não tem apenas só revistas lá, tem livros, livros incríveis, biografias, romances, contos, novelas, crônicas, revistas em quadrinhos, tirinhas de humor, revistas científicas. Isso, tem tudo lá, inclusive por falar em revista científica, tá aí a banca da Qualé, que está disponível para vocês também. Lá a gente vai ter muita opinião de especialista. Porque são feitas matérias, reportagens, artigos e lá, e nesses textos, todos, a maioria, tem uma opinião de especialista. São pessoas que estudaram para essa área para falar sobre determinado assunto. São publicações que fazem uma curadoria, né? Que fazem essa consulta, que vão propor, que vão escrever o artigo, a reportagem, baseada em argumentos que foram comprovados, né? Sim, exatamente. Portanto, também são o quê? Uma boa fonte de citação. Que é sempre uma boa fonte argumentativa. Que é sempre bom frisar a importância de se prestar atenção às fontes, né? Porque a gente sabe que quando a gente internaliza alguma coisa e sai reproduzindo, a gente precisa ter responsabilidade pelo aquilo que a gente está falando, né? Que é o problema das fake news, tá? Quando você não conhece a fonte, você não pode afirmar se aquela notícia, se aquele fato é verdadeiro. Porque deixa de ser fato, né? Você não pode confiar. Exatamente. Vamos explorar uma dessas revistas? Eu trouxe uma revista da banca, da Qualé, para a gente pensar numa reportagem que utiliza o argumento de autoridade com base na opinião de um especialista. Essa foi uma revista essa foi uma matéria, divulgada na revista Qualé. E nela há uma matéria sobre a inteligência artificial. Mais especificamente sobre como essa inteligência artificial ajuda os serviços de streaming, auxilia a internet a desvendar ou a prever o gosto do usuário. Os famosos algoritmos de sugestão. Isso, o algoritmo de sugestão, né? Aquele que quando você entra no seu streaming, eu acho que você gostaria de assistir isso hoje. Surpreenda-me. Surpreenda-me. E aí, o próprio streaming, ele de vez em quando acerta, né? O que é que a gente quer assistir. Isso é uma matéria que fala sobre que o AI, que é a inteligência artificial, pode ser usada para prever o comportamento humano. É por isso que vários serviços de streaming, por exemplo, conseguem indicar quais filmes o usuário gostaria de assistir.
E aí, dentro dessa matéria, há um trecho em que a reportagem utiliza a fala de um especialista, que está aí na tela, que a gente vai ler agora, tá? Quanto mais informações o computador receber, mais fácil será para ele criar essas conexões e chegar a um resultado mais preciso, diz Clayton Tolot, especialista em tecnologia da Compass, empresa que cria projetos de inteligência artificial. Então, a matéria usa esse argumento para reforçar o seu ponto de vista e utiliza a opinião de um especialista, um pesquisador, que está à frente de uma equipe de jovens que pesquisaram a AI, ou seja, que pesquisaram a inteligência artificial. Então, ele está usando a opinião do especialista para explicar para o público, até porque é um assunto que nem todo mundo tem contato, como funciona a inteligência artificial. Então, o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, ele faz captações dos seus gostos, das suas preferências, tá? Para poder induzir, em alguns momentos, dar um palpite daquilo que você assistiria. Então, por exemplo, se eu assisto 30 filmes de terror, não é o meu caso, jamais faria isso. Mas, vamos mudar o gênero. Se eu assisto 30 romances, também não é uma coisa que eu Também assistiria. não é comédia. Tá, pronto, 30 Dramas. comédias, 30 dramas, perfeito. Mais fácil. Se eu assisto 30 filmes de drama, qual é a probabilidade do streaming me indicar um filme de drama? Alto. Compensação, qual é a probabilidade do streaming me indicar uma comédia para assistir? Mais baixa, né? Porque o gênero que eu mais assisto é drama. Então, o computador ele vai entendendo o comportamento do usuário. Em compensação, a professora Camille assiste mais comédia. Então, é claro que a indicação para ela não vai ser a mesma que para mim. E aí o computador faz o reconhecimento individualmente, mesmo quando há vários usuários dentro de um mesmo streaming. Então, isso é muito interessante e difícil de fazer, né? Não é tão simples quanto a gente pensa, né? O local de fala do especialista também será muito importante. O fato de que esse professor trabalhe em uma empresa de tecnologia ajuda a entender essa credibilidade que seu ponto de vista possui. Então, é óbvio que, para eu dar credibilidade a alguma coisa que está sendo dita, essa pessoa tem que ter algum envolvimento com a área. Não basta só me dizer que é bom, ou que é legal, ou me mostrar como funciona, mas ele também precisa estar inserido dentro desse contexto. Por exemplo, se eu pegasse essa mesma reportagem sobre inteligência artificial, mas colocasse alguém que nunca teve contato com tecnologia, para dar um palpite, como é que eu ia dar credibilidade a esse texto? Eu ia duvidar um pouco, né? Se não é um especialista falando ali, como é que ele vai entender o funcionamento desse mecanismo por trás? Não vai. Então, o lugar de fala do especialista é muito importante. A gente sempre diz que não julga pela capa, né? Mas no caso do especialista, de onde ele vem, vai dizer muito sobre ele. No mínimo sobre a experiência que ele tem, porque às vezes a gente pode ter até o conhecimento teórico, mas falta uma experiência que pode esvaziar, né, o discurso. É exatamente o próximo ponto, olha. Além do local de fala, ainda temos a experiência. O fato desse professor vir trabalhando com o assunto, ter feito progresso e ter resultado para mostrar diz muito sobre a sua pesquisa e comprometimento. Porque bora lá. A revista é sobre tecnologia, né? Inteligência artificial. E tecnologia é muito diverso. Eu posso falar de tecnologia usando, por exemplo, o Now, que a gente tem aqui na escola. Sim, verdade. Né? Mas aí o Now, ele não faz o reconhecimento dos seus gostos. Você precisa programar o Now. E a gente já olhou, inclusive já ajudamos a programar o Now. Verdade. Então, ele não faz o reconhecimento dos seus gostos. O Now provavelmente não vai conseguir dizer qual o filme que eu e a professora Camille gostamos de assistir. Até porque a finalidade dele é diferente, né? Exatamente. Mas entende que tecnologia é um amplo conceito. São... E aí cada especialista vai abordar a tecnologia de forma diferente. E é por isso que esse moço da matéria, ele foi importante para a construção dessa reportagem específica, porque ele estava mexendo com isso, porque ele estava estudando isso. Ele tinha, inclusive, alunos, né, com relação a isso. Então, ele tinha a experiência também, além do local de fala. Tá certo? Vamos encerrar nossa aula, professora Camille? Vamos, né? Infelizmente, é isso que nos resta. Pode se despedir primeiro.
Gente, como sempre, é um prazer estar aqui. Espero vocês no chat, de verdade. Aproveitem essa ferramenta, tá? Um beijo, até a próxima. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado aí. Porque aí de 7º ano já começa a pensar, eita, o que é que eu vou querer ser quando eu crescer? Né? A gente sempre tem várias dúvidas com relação a isso. E dura um tempinho, a gente muda de ideia várias vezes e tá tudo bem. O importante é manter a ideia de que a gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta. Que a gente se divirta fazendo, que seja prazeroso a longo prazo, tá certo? Eu também me despeço por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, lembrando que ela ficará disponível também no YouTube. Então, se você quiser rever o conteúdo, vai lá e deixe seu comentário, diz o que é que você achou da nossa aula. Obrigada, Jéssica, obrigada, produção, um cheiro e até a próxima. Oxe, eu acho que tinha metade da aula ainda.